Boa noite a todos. Então, iniciando a nossa aula da agenda 3, gatilhos ou triggers, mais conhecido como trigger dentro do nosso banco de dados MySQL. Então, nas agendas anteriores, nós vimos sobre funções e também sobre procedimentos, e agora nós vamos falar sobre triggers. É, Imagine que dentro de uma aplicação são necessários vários inserts, atualizações, exclusões de registros, ou seja, os famosos eventos ocorridos na DML, né, que é a manipulação de dados. Imagine que dentro de uma aplicação, esses processos sejam executados na máquina local. Isso faz com que o sistema ele se torne pesado. Por isso, nós temos então um componente muito importante dentro do banco de dados, que é a trigger, ou gatilho. Então, a trigger é como se fosse um disparo de um evento que aciona um outro evento. Esses eventos ligados à inserção, ao insert, delete e update, que são os comandos de manipulação de dados, da linguagem de manipulação de dados. Então, nessa aula, nós vamos ver como que criamos uma trigger, é, quando ela vai ser utilizada, qual que é a função dela, e também vamos falar sobre a atividade. Então, aqui nós vamos utilizar o banco de dados do mini mercado. Então, aqui nós temos a descrição da tabela compra-produto, onde nós temos aqui o ID de compra do produto, o código da compra, o código do produto, a quantidade e o preço. Aqui embaixo nós temos a sintaxe necessária para criar uma trigger. Então, o primeiro comando nós vamos ter o create. Depois nós vamos ter o definer, que é onde nós vamos definir qual o usuário que vai executar a trigger. Então, nós podemos, por exemplo, colocar o nome de um usuário, no caso ali o root, @localhost, ou também podemos colocar o comando current user, que será, no caso, o usuário corrente que está executando a aplicação. Caso nenhum parâmetro seja colocado no definer, o sistema entende então que o valor padrão é current user. Depois nós temos o nome da trigger. Depois, o momento em que essa trigger vai ser ativada, que seria o before ou o after. Então, antes ou depois do comando que o disparou. E aqui, qual é o evento do disparo? Que vai ser o insert, delete ou update. Depois definimos a tabela que vai ocorrer, que vai estar vinculada, né, com o evento. E o comando que vai definir um momento, né, o que a trigger ela vai fazer, né? Então aqui, outro comando muito importante, outras duas codificações muito importantes que nós temos é o old e o new. Então aqui nós vamos entender quando que nós vamos usar o old e quando nós vamos usar o new. Então, no, analisando aqui o evento insert,
Então, no evento insert, nós vamos inserir um dado. Nesse caso, nós vamos usar o operador new. Ou seja, nós vamos pegar um novo código, um novo valor. Por isso que nós vamos usar somente o new. O delete é o contrário. A gente está apagando um registro. Então, nós vamos conseguir só o operador old. Já o update, que é uma atualização, nós conseguimos tanto o old quanto o new. Ou seja, um antigo valor e um novo valor. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para entender melhor de quando nós vamos usar tanto o new quanto o old e também o after e o before, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, imagine que nós vamos inserir uma compra de um produto e ao preencher o cadastro do produto, nós inserimos um produto com quantidade zero. Então é impossível você ter realizado a compra de um produto com quantidade zero ou inferior a zero, por exemplo, -1, -2, -3, né? Então essa trigger ela vai impedir que o banco de dados insira um registro na tabela compra produto, né, com um valor inferior a zero. Então, nesse caso, é criado uma trigger. Se a gente olhar aqui no código, como ficou a trigger, ó, o usuário vai ser o usuário padrão, né? Essa trigger ela está ligada à tabela compra produto no comando antes de inserir. Então, antes de inserir, o que que nós vamos fazer? Nós vamos verificar, né, a trigger vai verificar se a nova quantidade, olha só, como é um comando de inserção, nós vamos usar o operador new. Se a nova quantidade for armazenada na variável qtd underline comp for menor ou igual a zero, então nós vamos setar no banco, no new quantidade, o valor igual a 1. Então, toda vez que a gente tentar inserir uma compra de um produto cujo valor é menor do que 1, automaticamente a trigger vai ser acionada e vai atribuir a quantidade 1, evitando então uma compra indevida, uma inserção de uma compra indevida. Então aqui, ó, depois que a gente cria a trigger, o banco de dados dentro da tabela, a gente vai verificar aqui, ó, as triggers e ela vai aparecer aqui embaixo. Então, nesse exemplo aqui, na tabela compra produto, está sendo inserido o código da compra 2, o produto 1, com preço de R$ 8,90. Depois é dado um select na tabela, exibindo todas as compras. Se a gente analisar aqui o código
da compra 2 e código produto 1, observem que foi armazenado o valor 1. Mesmo no insert, eu não eu não defini a quantidade, ou seja, a quantidade aqui foi 0. Só que a trigger foi automaticamente acionada e inseriu o registro 1. Agora vamos ver um exemplo utilizando um valor menor do que 0. Então, novamente, no código de compra 2, produto 1, quantidade menos 1 e o preço 5,40. Então, o registro, como ele foi inserido, novamente, a quantidade que estava negativa, a trigger substituiu para 1. Então, espero que tenha ficado claro que no new, no insert, nós vamos usar o operador new. E o before e o after depende do momento em que nós vamos precisar de executar a trigger. Nesse caso aqui, nós usamos o before. Por quê? Porque nós precisamos verificar antes de inserir a quantidade de produto. Então, ó, antes de inserir a compra do produto, nós verificamos a quantidade. Por isso, então, nós utilizamos o comando before no evento. Agora, no próximo aqui, nós vamos ter uma outra trigger com o comando update. Então, imagine a situação quando é feita uma venda do produto e esse produto, então, tem que dar baixa no estoque. Então, nós podemos criar uma trigger que atualiza automaticamente a quantidade de estoque a partir do momento em que o cliente faz a compra de um produto. Então, nesse exemplo, é criada uma trigger já um pouco diferente. Nesse exemplo aqui, a trigger ela vai ser depois que o produto, que a compra é inserida. O que que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar o produto, setando a quantidade de estoque para a quantidade de estoque menos a new quantidade, que é o quanto de produto que foi vendido. Onde? Onde o código do produto é igual ao código do produto que foi comprado. Aqui, como nós estamos usando o update, nós podemos tanto usar o new quanto o old nesse tipo de operação. Então, aqui temos um exemplo em que mostra todos os produtos: arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, o sal e a quantidade em estoque. Então, vamos simular a venda de um dos produtos e verificar como ficou o saldo. Então, aqui foi registrado a compra de um cliente na data de 1º de novembro de 2019. O código da compra é o número 3
o código do produto é o número 1 e o cliente comprou a quantidade de 33 itens desse produto. Se a gente voltar lá na tabela, são 33 pacotes de arroz, né? Observem a quantidade de estoque, 100. Depois da execução, o saldo passou a ser de 67, ou seja, automaticamente a Trigger atualizou o banco de dados para 67 pacotes, retirando, né, a quantidade que foi vendida para o cliente. Bom, algumas limitações que nós temos no uso da Trigger, né? Então, a Trigger, ela não pode ser acionada diretamente como o comando call, como nós fazemos com Stored Procedures, né? Também não é permitido iniciar ou finalizar transações quando a trigger é executada. Também não conseguimos criar triggers para tabelas temporárias. Triggers ainda não podem ser implementadas com a intenção de devolver para o usuário ou para uma aplicação mensagens de erro. Então, ela também não pode ser criada com a intenção de retornar uma mensagem de erro para o usuário. Tá? Então, essas são algumas restrições. Mas é um item muito importante, tá? Que ajuda muito na implementação de um banco de dados relacional, como que é o que nós trabalhamos diariamente dentro das empresas. Na atividade de hoje, na atividade de hoje, na agenda 3, nós vamos usar aqui a tabela da imobiliária, né, o banco de dados da imobiliária. E dentro desse cenário, existem duas triggers que vocês devem criar e evidenciar. Então, na primeira trigger, desenvolva uma trigger que insira um registro de garagem coberta para todo apartamento incluído do tipo cobertura. Bom, então o que vocês devem demonstrar na criação dessa trigger, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Então depois que você criou a trigger, como que vai ser a demonstração efetiva dela, né? Então, você deve inserir um apartamento do tipo garagem coberta, aliás, do tipo cobertura. Então, tem que estar lá na coluna tipo cobertura, tá? E ao inserir esse apartamento do tipo cobertura, você deve dar um select dentro da tabela garagem, select na tabela garagem e mostrar o registro de uma garagem coberta, ou seja, o item escrito lá, coberta, para o número do apartamento que você registrou.
Ou seja, no evento insert do apartamento, depois, né? Então aqui no after, você vai inserir, você vai verificar se o tipo é cobertura. Se o tipo for cobertura, você vai dar um insert dentro da garagem. E depois você vai dar um select para evidenciar que foi inserido corretamente o apartamento. A segunda trigger é uma trigger que vai desvalorizar o preço do apartamento quando uma garagem vinculada a ele for excluída. Então, no momento do delete, ou seja, no momento de apagar uma garagem de um determinado apartamento, você precisa dar um update atualizando o valor do apartamento em 30% a menos, ou seja, você vai pegar o valor do apartamento e vai multiplicar ele por 0,7. E aqui então ele já vai atualizar o valor do apartamento para 30% a menos. Então, depois, né, que aqui você pode usar tanto o after quanto o before vai dar certo. E aqui você vai ter que usar o old, né, para pegar o código do apartamento. Como demonstrar então? Antes de executar o delete, você vai dar um select e exibir o valor do apartamento. Aí depois de fazer a execução, você dá um select novamente e exibe o valor atualizado do apartamento. Então, essa é a agenda 3, tá? Vocês têm até o meio-dia de segunda-feira para fazer as atividades. E desejo a todos um bom final de semana. E até sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 18 horas.